paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Neemias e hoje nós vamos meditar no capítulo 3, versículos 1 até o versículo 5, que nos diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Banaá. E ao seu lado repararam os tecoitas. Porém, os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Queridos, chegamos ao capítulo 3 do livro de Neemias e aqui nós vamos perceber que começaram seus trabalhos. Ainda no capítulo 2, depois que Neemias chega a Jerusalém, ele vai reconhecer todo o trabalho que é necessário. E então, depois de alguns dias, ele revela que ele estava ali para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Ao ser anunciado o seu projeto de construção para os muros da cidade de Jerusalém, alguns opositores se levantaram, são identificados como Sambalate, Tobias e Gesem. Eles se levantaram e zombaram de Neemias, vendo que tamanha era a destruição e pouca era a força de Neemias para executar tão grande obra. Mas Neemias declara no versículo 20 do capítulo 2 que o Senhor, o Deus dos céus, era quem os faria prosperar naquele projeto e cumprir aquela missão que estava no seu coração. Então o capítulo 3 revela que o seu projeto incluía que as famílias que ali habitavam em Jerusalém fossem cada uma construindo uma parte dos muros, e assim a soma dos esforços de cada um faria com que aquela obra fosse concluída. Então nós vamos ver que os sacerdotes, eles edificaram os muros ali próximo ao templo, e assim as tarefas foram distribuídas e eles começaram a executar o trabalho na obra do Senhor. Isso demonstra que, às vezes, nós queremos ter tanta força para fazer alguma coisa que nós ficamos sempre mensurando e nós não conseguimos alcançar uma confiança o suficiente para fazermos alguma coisa, porque nós sempre olhamos para o trabalho, para a atividade que deve ser feita, e então mensuramos a nossa força e concluímos que nós não temos capacidade, nem força, nem recurso suficiente para executar esta obra, para fazer aquilo que é necessário ser feito. Mas nós podemos observar, meus queridos, que Neemias nos dá uma lição. Ele chega e a cidade está totalmente destruída. Quando ele vai anunciar o seu projeto, ele declara: vocês estão vendo que estamos em miséria. Quem está em miséria pode fazer alguma coisa? Obviamente que não, mas Neemias demonstrou que com um pouco de esforço, ainda que pareça-se que não há recurso algum, nem força alguma, é possível fazer
Porque a confiança que Neemias coloca no coração daquelas pessoas não é no seu recurso, mas naquele que estava, dando todo o suporte para que aquela obra fosse executada. Ou seja, a sua confiança estava no seu Deus. Ele diz: o nosso Deus, o Deus dos céus, nos fará prosperar. Então, meu querido, talvez você tenha algo no seu coração que você deseja fazer, você tem algo a executar, especialmente na obra para o Senhor, e você diz: não, mas a minha força é tão pouca. Eu quero encorajar você, como Neemias, nesta reflexão de hoje, para que você comece e busque a confiança no Senhor, e você vai ver que é possível fazer. Vai ter aqueles que não vão querer fazer. Viram o que lemos no último versículo? Olha só o que diz: e ao seu lado, ou seja, ao lado de Meremote, ao lado de Mesulão, ao lado de Berequias, ao lado de Zadok, repararam os tecoítas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço. Ou seja, aparentemente aqueles que podiam, que tinham recursos, foram os que não quiseram fazer parte daquela atividade. Mas nós vamos perceber que então, Deus ele não trabalha com aqueles que têm recurso, ele trabalha com aqueles que têm um coração disposto. Aqueles que têm um coração disposto podem contribuir. Independente de ter ou não recurso, o que Deus precisa para fazer a sua obra é de homens, de mulheres, de pessoas dispostas, que têm um coração devoto, desejoso para fazer aquilo que Ele está chamando a fazer. Se você tem isso no seu coração, você já está habilitado. Se você não tem, eu recomendo que você ore e busque ao Senhor para que Ele implante isso no seu coração, porque uma vida infrutífera diante do Senhor é uma vida de frustração, e não há maior prazer e alegria do que ter a certeza de que estamos contribuindo e fazendo algo para o nosso Deus, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele tem poder sobre os céus e a terra, porque Ele tem o controle de todas as coisas, mas Ele usa a nós, seres pequenos, sem forças, para fazer a sua obra sobre a face da terra. Então seja uma pessoa disposta a servir ao Senhor com a força e o recurso que você tem, com a sua rede de relacionamento, você pode servir ao Senhor. Neemias chegou, instruiu todas aquelas pessoas que já estavam ali, e elas então começaram a fazer algo que sem esse auxílio de Neemias talvez não viriam a ser feito, porque Deus o usou para ser aquele que iria encorajá-los e instruí-los para que a obra fosse executada. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que em nome de Jesus, Deus levante no meio da sua casa alguém que seja como Neemias, que consiga enxergar na pouca força um recurso suficiente para fazer uma grande obra. Até a próxima reflexão. Eu aguardo você.